Sessão às 4, sessão às 3. Hoje, o dia que nós somos feios, né? Deus deu, o dia lindo, regozijemos e alegremos no meio. O Senhor da glória, o Senhor que tem nos dado muito mais do que possamos pensar. O Senhor Deus maravilhoso, por isso nós estamos aqui. Estamos para glorificar e bendizer o nome de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Estamos nesse lugar para te adorar, te bendizer e exaltar o teu santo nome. Te agradecemos porque o Senhor é único em nossa vida. Nosso único Salvador, nosso Redentor. Nós te agradecemos, Senhor, porque é um privilégio estarmos nesse lugar para te adorar, para bendizer, para louvar o teu nome. Que tudo que possamos fazer, façamos para a tua honra e tua glória. Pedimos ao Pai amado, continue conosco, na continuação da manhã deste dia, de culto e adoração ao teu nome. Em nome do teu santo Filho Jesus, nós pedimos. Amém, Senhor.
Esperando por um reino neste mundo, porque sabemos que este mundo é um mundo de corrupção, é um mundo onde os homens ainda precisam ser transformados. Nós temos um novo céu, uma nova terra, onde o Senhor irá reinar, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, onde não haverá mais injustiça, Senhor, onde todos seremos iguais, porque Jesus estará reinando sobre todos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. You want more, and then all you can answer. What you can lie, and I know what we have. We will start to see you. We will start to see you. Agora eu nasci, eu vivo. Agora eu nasci, eu vivo. Meu amor é melhor do que eu conheço. Tua fidelidade é maior qualquer outra. Eu prefiro estar contigo. Eu prefiro estar contigo. Agora eu nasci, te amar, eu vivo. Agora eu nasci, te amar.
Se você, nos seus dízimos, nas suas ofertas, quiser nesse momento entregar ao Senhor, com parte do povo, né? Parte daquilo que o Senhor tem para nós, faça nesse momento. Isso é bom. É bom. Daqui. As pessoas são fantásticas. Amém? Amém.
Gente, vamos chamar aqui as crianças, né? Todos vocês, todos os as crianças, pré-adolescentes também. Não tem
Hoje, como a mãe falou disse, né, nós temos muito para nos alegrar no Senhor, porque hoje é um dia que nós temos separado para estar na casa do Senhor. E nós podemos dizer igual o salmista, né? Qual é o melhor lugar, né? Onde eu posso estar? Que não seja a presença do Senhor, que não seja nos atos da casa do Senhor. E nós estamos aqui na casa do Senhor, que é o melhor lugar, que as nossas crianças também amam. Né? E nós temos esse privilégio de termos a casa do Senhor no meio da mata, né? Uma coisa assim bem bucólica, né? E aí isso é um privilégio, é para todo mundo. Mas glória a Deus que Deus separou esse lugar maravilhoso para todos nós, né? E nós vamos chamar também aqui a tia Neide, que é a vovó da Radassa de Deus, porque nós sabemos que por nada acontece por acaso, não é verdade? Na verdade, ela sentiu o desejo no coração de dar esse presente para as nossas crianças, que é essas blusas. E os pré-adolescentes também. Não, ele é pré-adolescente. E os professores também ganharam, os professores também ganharam. A minha está guardada. Então, nós queremos assim, porque ela teve um coração assim, um coração entregue, né, o coração a Deus, e ouviu a voz do Senhor, e que nada aconteceu, Deus colocou no coraçãozinho dela esse desejo, esse presente para nossos crianças. E por isso nós estamos muito alegres, não é verdade? Estamos vendo todas as nossas crianças aqui de camisa, aqui, Operação Resgate, Maria Paula, Kids, os outros são os Tim, aí não querem botar aqui. E ela falou até comigo, por exemplo, tem alguma coisa na escola, né? A criança faz essa blusa. Eu vou aqui na escola, vai aparecer lá o nosso grupo lá, porque tem um grupo grande que estuda na mesma escola. A Rebeca, Davi, Mariana, estuda na mesma casa, a Águia, estudando também pode. Quem estuda em outra escola também pode, como ele, como o outro, quem estuda em outro lugar que mora aqui na minha casa. João é também João? É João. Eu errei dizer. Né? Tá bom, então. Então nós vamos glorificar o Senhor, né? Porque hoje somos gratos a Ele por tudo isso. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, ó Deus, porque tu és bom, Senhor, que a tua bondade se manifesta no nosso meio. Nós te agradecemos por cada criança aqui, Senhor, porque os pais, Senhor, os avós, têm trazido para estar na tua presença, os tios, Senhor, também participam e trazem os seus filhos para ouvir a tua palavra. E nós te bendizemos porque tu és um Deus que supre todas as nossas necessidades. O Senhor quer ver a sua igreja linda, o Senhor quer ver as crianças também, porque delas são o reino do céu. E nós te bendizemos, agradecemos pela vida da Neide, por esse coração, Senhor, que o Senhor colocou nela, coração doador, Senhor, de lembrar das nossas crianças, porque o Senhor colocou isso, esse desejo no coração dela, e nós te agradecemos porque ela foi obediente e ela tem nos dado esse grande presente e essa grande alegria. Por isso nós pedimos que a tua bênção seja sobre a vida da Neide, que ela possa cada dia mais, Senhor, ouvir a tua voz, que o Senhor possa cada dia mais falar a ela, Senhor, e que ela seja uma bênção em tuas mãos. Nós pedimos isso, nós te agradecemos por mais esse dia de estarmos na tua casa, mais um dia de alegria, mais um dia, Senhor, que nós vamos ter que dizer muito obrigado. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Essas camisas, eu peço desculpa. Não, eu sei que não foi problema seu, nem seu. Você matou da pessoa que fez as camisas. Mas eu peço desculpa, porque já não, mas tem que cobrar para o negócio sair. Tem que cobrar. Mas eu agradeço no final do
Glória a Deus. Amém. Bom compartilhar uma palavra aqui com os irmãos. Muito bom estar aqui. Comunhão. Deixa eu só botar isso aqui. Aleluia. Podemos abrir a Bíblia em Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, versículo 1. Peraí, deixa eu abrir aqui. Mateus 16, 1. Aqui. 16, 1. Amém. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, testando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhe disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vós, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias e um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Senhor, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que a Tua voz, Pai, venha ressoar nesse lugar, Pai, que não seja o homem, mas que seja o Senhor, Pai, falar aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, a gente leu aqui uma passagem muito interessante sobre... a gente pode dividir essa passagem que a gente leu aqui em 3 tópicos, né? Primeiro, os fariseus, eles pedem um sinal acerca de Jesus, né? Sobre Jesus, né? Eles pedem um sinal do céu, né? E para eles terem certeza de que Jesus era o Messias, era o Salvador vindo de Deus. E depois Jesus alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus e, por fim,
Pedro, ele confessa, né, ele chega à conclusão, né, ele confessa que Jesus é o Messias, é o Salvador. Né? E assim, primeiro começando com esse pedido dos fariseus, né, você, né, me mostra um sinal de que você realmente é o Messias, é o enviado de Deus. E é interessante que no grego, a palavra sinal que os fariseus estavam pedindo, ela não só significa milagres, né? Muitas das vezes a gente vê sinal como um milagre, né? E realmente na Bíblia nós vemos essa palavra no grego em vários momentos que realmente significa milagre, mas ela também tem um outro significado, né? Por exemplo, na carta de Paulo, quando Paulo fala que ele escreve a carta de próprio punho, né, e ele assina o seu próprio nome, essa palavra assinar é a mesma palavra no grego para sinal, ou seja, a palavra sinal aqui significa uma identidade, uma comprovação de identidade, sabe? Uma marca que confirma que você é aquela pessoa. Então os judeus, né, os fariseus ali, eles queriam uma comprovação, sabe? Um registro em cartório de que aquele era o Messias. Mas por que eles queriam isso? Porque os judeus, irmãos, eles estavam há cerca de 500 anos esperando um Messias. Então, o que significava o Messias? Messias significa ungido, né? E na tradição judaica, ungido era quem? Eram os reis. Os reis eram ungidos. E nas profecias estava dizendo que a dinastia de Davi, né, a casa de Davi, né, que foram os reis que reinaram ali em Israel, essa dinastia ela seria eterna, ela seria uma dinastia que ia durar para sempre. Né? Então, o que os judeus estavam esperando? Eles estavam esperando um rei como o rei Davi, né? Um rei que fosse um guerreiro, que fosse um conquistador, que fosse que resgatasse o reino de Israel que estava sob o domínio de vários impérios ao longo dos séculos. Né? Foram 500 anos de domínio de Babilônia, né? Grécia, os romanos, né? E todos os governantes de Israel nesse período foram governantes marionetes desses impérios. Não eram efetivamente um rei, né, que trouxesse uma identidade nacional para os judeus. Então, o que eles queriam, os fariseus? Eles estavam esperando um rei da linhagem de Davi, que fosse como Davi. Né? Era isso que eles estavam, essa era a expectativa deles. Né? Então, Jesus ele precisava comprovar que ele seria esse rei, né? Seria esse governante, né? E Jesus ele fala, não, nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas, né? Por quê? Porque Jesus ele sabia, né, que aquela expectativa daquele tipo de rei não era o que Deus tinha preparado para o povo de Israel e para o mundo. O Messias que havia de vir não era o Messias que eles esperavam, né? Porque Deus ele não está aqui para satisfazer as vontades humanas. Deus não está aqui para satisfazer as expectativas humanas. Deus, ele, pelo contrário, muitas das vezes ele frustra a expectativa humana. Por quê? Porque ele tem o melhor. Né? E Deus tinha algo muito melhor do que um rei como o rei Davi. Mas aí Jesus ele vai falar para os discípulos, né? Cuidado com o fermento dos fariseus, né? Ou seja, o fermento, né, dos fariseus era todo um conjunto de pensamento, né, de doutrinas que eles tinham construído ao longo de séculos e que não condizia com o alimento verdadeiro que Deus tinha para aquele povo. Então, Jesus ele fala, cuidado com o fermento. E aí eu queria falar um pouco sobre fermento, né? Porque isso é uma alegoria muito rica, né? O fermento. O que é o fermento? Né? O que o fermento faz, né? A gente tem aqui muitas
muitas cozinheiras, né, que fazem bolos, pães, né, e todo mundo usa fermento, né? E o que o fermento é? O fermento, ele é um monte de fungo, né, que quando você mistura no bolo, no pão, né, aqueles fungos, eles, ao atingir uma determinada temperatura, eles vão consumir o açúcar e expelir um gás, né, e vai fazer o quê? Com que o bolo ou o pão incha, né? Ele vai encher. Ele não vai crescer, ele vai inchar. E aí nós vamos ver a diferença entre o crescer e o inchar, né? Então, o fermento, ele faz inchar aquilo ali, né? Ele expele gases ali dentro, né? Fica cheio de bolinha ali dentro, né? E faz aquilo inchar, né? Então, assim, o que a gente tem a aprender com isso? Né? Que uma planta cresce, né? Uma pessoa cresce, um animal cresce, mas o fermento, ele não faz crescer, ele faz inchar, né? E o inchaço é diferente do crescimento, por quê? Porque o inchaço, ele não tem conteúdo, né? Ele incha a coisa, mas por dentro não tem conteúdo. O fermento, ele gera, né, aquele monte de bolinhas de gás ali dentro, né, de ar, e aquilo não tem conteúdo, é só um volume, né? Ele só serve para fazer volume, né? É claro que é muito mais gostoso um pão e um bolo né, fofinho do que solado, né? Mas tem esse, né? Mas é um conteúdo vazio, né? É um inchaço vazio, é um volume vazio, né? Então Jesus, ele diz para os fariseus, diz para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E o que ele está querendo dizer com isso? Né? Cuidado com os conceitos e as verdades, né? Verdades entre aspas, que só dão volume e não tem conteúdo, né? Só servem para mostrar uma aparência, mas não tem consistência, né? Ou seja, cuidado com esses conceitos que estavam tão arraigados na mente daqueles fariseus, né, sobre o Messias e sobre, né, e as doutrinas dos fariseus, e eram um fermento, eram algo que sem consistência, era algo vazio, né? Era algo vazio. Então, assim, trazendo, né, para os nossos dias de hoje, sabe, irmão, assim, o ser humano, ele é especialista em colocar o seu foco em coisas que não são importantes e desprezar aquilo que realmente é importante, né? Aquilo que os fariseus estavam fazendo, né? Eles estavam enchendo os homens de doutrinas que não importavam e esquecendo das coisas que realmente importavam, né? Ou seja, esse é o fermento, né? Por exemplo, na parábola do samaritano, né? Aqueles sacerdotes que passaram direto e não, né, porque estavam tão preocupados com cerimônias e se esqueceram de atender a necessidade de uma pessoa. Ou seja, isso é fermento, né? Tem volume, mas não tem consistência, não tem conteúdo, é vazio. Ou seja, é você focar em coisas que não são importantes e deixar de lado as que realmente são importantes. Né? Não é à toa que na Páscoa se comia pães sem fermento, né? Porque Deus está lembrando, está querendo trazer esse ensinamento. Foquem naquilo que realmente importa, né? Foquem naquilo que realmente importa. Mas os fariseus não entenderam isso, né? Então, fermento aqui é toda verdade ou conceito, né, sem conteúdo, sabe? Que não tem consistência, que não alimenta, que não supre, né? Só dá volume, sabe, irmãos? E isso, nós, a todo instante, somos expostos a fermentos, né? Hoje, então, com a internet, né, o que mais tem é fermento, né, sendo disseminado, né? Outro dia eu estava fazendo um estudo, né, e lá no YouTube, e o rapaz estava ensinando lá sobre o hebraico, né, o nome de Deus no hebraico, né, de Jesus.
falando, explicando que como foi modificado no grego, não sei o que, blá, blá, blá. O estudo estava interessante, estava até interessante, não tá, não... Só que para no final ele virar e falar, não, olha só, se você falar o nome de Jesus, você está errado. Você não pode, você tá invocando um outro Deus, você tem que falar exatamente com a pronúncia exata, hebraica, de 2000 anos atrás, não sei o que, blá, blá, blá. Sabe? Sabe? Aí eu fiquei vendo, cara, é assim, como se Deus fosse uma máquina, né? Como se Deus fosse um computador, né? Se você dá um comando errado para o computador não te responde, né? Então, se você não falar o nome exato de Deus, ele não vai te responder, como se Deus fosse uma máquina burra, né? Que se você não falar certo, ele não te responde, né? É assim, absurdo, irmão, absurdo. Mas as pessoas estavam lá, e um monte de gente lá comentando, é isso aí, não sei o que, tá certo, sabe? Fermento, sabe? É você o quê? É uma verdade vazia, sabe? É ficar focado em coisas que não têm importância, sabe? Deus vê o coração, Deus vê, né, a intenção, Deus vê né, assim, ele não está preocupado com uma pronúncia exata e, enfim, Deus ele vê outras coisas, ele quer, né, ele quer de nós outras coisas, né? E não esse entendimento de máquina, como se ele fosse uma máquina, sabe, irmãos? E temos vários exemplos, irmãos. Sabe, pessoas que dizem, não preciso ir à igreja, ou então, chamar de... Ontem a gente estava até falando aqui na América, né? Não chamo de igreja, enfim, pessoas preocupadas com coisas que não são importantes, né? Temos também, enfim, a gente estava falando na escola dominical também, né? Pessoas que dizem que, não, a gente tem que guardar o sábado, a gente não pode comer carne de porco, não sei o quê, porque, né, trazendo, né, uma série de verdades, de conceitos, ali defendendo com unhas e dentes. Se você vai lá e questiona, o cara até te xinga, né, porque, assim, aquela verdade para ele o, né, assim, é o mais importante, e aí ele não... Enfim, fermento, sabe? E temos aqui, irmãos, estou falando aqui de alguns exemplos, mas, sabe, discussões teológicas, sabe? Arminiano versus calvinista, pré-tribulacionistas, tudo fermento, né? Quando a gente vai também para a esfera política, né, aquelas discussões acaloradas, sabe? Né, a minha verdade está acima de tudo e eu vou discutir, eu vou debater, eu vou vencer, porque eu sei, sabe? Tudo isso é fermento, tudo isso são verdades vazias, não são o que importa, sabe? E essa semana a gente está passando aí, né, por algumas situações problemáticas, e com o advento do WhatsApp acabam piorando, né? Essa questão das escolas, né? Esse pavor, né? Esse medo, né? A pessoa, ela lê uma coisa no WhatsApp e fica apavorada e fica desesperada. Ai, meu Deus, não vou levar meu filho para a escola. Sabe, irmãos? São fermentos, sabe? O WhatsApp é disseminador de fermento, de verdades vazias, para você ficar apavorado, para você ficar desesperado, para tirar a sua paz, para tirar a sua tranquilidade, sabe? Fermentos. Temos também o orgulho, sabe? O orgulho sabe, aquela coisa de você querer sempre estar certo, de você não aceitar o outro, mesmo que o outro esteja errado, sabe? Você querer se impor, você querer não dar o braço a torcer. São fermentos, irmãos, sabe? É o apego às nossas próprias verdades, é o apego aos nossos próprios conceitos, sabe? E a gente se esquece, sabe? É o apego a coisas que não importam para nos afastar daquilo que importa, né? E o que importa, né? Eu estou falando aqui de verdades que não são importantes, mas o que realmente importa, né? O que realmente é importante, o que não é fermento, né?
o que é alimento consistente, com conteúdo, né? O que é? Está lá em Gálatas 5:22. Né? Acho que todo mundo conhece bem de cor, salteado esse versículo. Né? Em Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo fala: o fruto do Espírito, né, é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, então, o que não é fermento? O que é comida sólida? Está aqui. É isso aqui que eu li. Sabe, esse versículo, ele resume, sabe? Ele resume tudo, tudo aquilo que é sólido, que é importante, que é essencial na nossa vida, na nossa prática de vida, está aqui. Né? Quando nós vemos, sabe, essas pessoas que se degladeiam pelas suas próprias verdades, que se degladeiam, né, na internet, lá pelos seus conceitos, pelas suas... Sabe, quando a gente vai ver, às vezes, a vida do indivíduo, você não vê paz, sabe? Você não vê alegria, né? Não vê alegria, né? Não vê amor, né? Sabe, benignidade, bondade. Eu estava pesquisando, o ChatGPT até me ajudou. Benignidade, qual a diferença de benignidade para bondade? Né? E a benignidade, ela está mais associada a uma atitude de evitar conflitos, né? Uma atitude de ser pacificador, né? De você ter uma reação, né? Você tem uma reação benigna, uma reação de gentileza, né? Diante de uma ação de violência. Né? E isso é benignidade, ser benigno. Né? Uma pessoa vem te atacar e você vem com gentileza para ela. Né? Isso é ser benigno. Né? Enquanto que bondade está mais associado ao altruísmo, a dar, né? A abençoar as pessoas. Né? E então, né? Tem gente que às vezes tem bondade, mas não tem benignidade. Né? Tem gente que tem benignidade, não tem montão. Longanimidade, sabe? É a gente ser longânimo, né? Tardio em irar-se, misericordioso, né? Fidelidade, mansidão, né? Ser manso, ser sabe, simples, domínio próprio. Então, irmãos, Paulo ele ainda escreve uma frase no final, né? Quando ele fala do fruto do Espírito, ele fala uma frase que eu acho que é poderosíssima. Ele fala: contra essas coisas não há lei, né? Ou seja, quem pratica essas coisas, quem vive o amor, quem vive em alegria, né? Em alegria, né? Não significa ausência de sofrimento, ausência de dor. A alegria, ela funciona assim, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Existe alegria dentro de nós, né? A alegria da salvação, a alegria de estarmos com Deus, a alegria, sabe, de estarmos bem, com a consciência tranquila, a paz. Então, Paulo fala: contra essas coisas não há lei, ou seja, essa carta aos Gálatas é uma carta também contra fermentos, né? Os Gálatas, eles estavam entrando eles estavam entrando, não, eles estavam né, afirmando ali uma doutrina totalmente atrelada ao judaísmo, né? Eles eram judeus, os primeiros cristãos. Então, se Jesus era judeu, Jesus praticava o judaísmo, logo, os seguidores de Jesus têm que praticar também. Né? Você tem que circuncidar seu filho, você tem que guardar o sábado, porque Jesus era judeu, né? E essa era a verdade deles, a verdade dos Gálatas. Eles não abriam mão disso. Né? E Paulo ele escreve toda uma carta para explicar, né, o que realmente importa, e que os Gálatas estavam cheios de fermento,
né? Estavam cheios de verdades vazias, né? E ele resume o que realmente importa nesse versículo, sabe? Então, irmãos, então nós temos que, sabe, fazer um raio-x na nossa vida e ver o que fermentos, né, que eu tenho vivido, que eu tenho me alimentado, sabe? Será que minha vida é uma vida de fermento, sabe? Será que eu estou, sabe, preocupado mais com as minhas próprias verdades, meus conceitos, ou eu estou preocupado, sabe, com isso aqui, em ter alegria, em ter paz, em ter amor, em ser benigno, em ser bom, em ser longânimo, fiel, manso, ter domínio próprio, sabe? Então, quando nós vemos, sabe, a vida, né, das pessoas que mais se esforçam para defender suas verdades, né, que mais se esforçam para defender seus conceitos, né, na maioria das vezes, ou talvez em todas as vezes, nós não vemos esses elementos, nós não vemos a paz, o amor, a benignidade. Então, Jesus, em seguida, ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele admite: não, você é o Messias. Né? Por quê? Porque Pedro viu. O que Pedro viu que os fariseus não viram? Né? Pedro viu que Jesus, ele era amor, ele era paz, ele era alegria, ele era benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Pedro viu em Jesus o que ele não viu em homem nenhum. Pedro viu que Jesus não era um homem comum. Então, só restava uma coisa: tu és o Messias, tu és o Salvador. Pedro enxergou, foi revelado a ele, sabe, o que estava obscuro para os fariseus e para aqueles que tinham suas verdades, né, enraizadas, enrijecidas. Né? Então, Pedro, ele viu aquilo que realmente importa, enquanto os fariseus estavam com os olhos naquilo que não importava. Então, irmãos, assim, para concluir, né, acho que a palavra é simples mesmo, não é, né, não vou me estender muito, mas voltando aqui, os judeus, eles pediram um sinal ou uma identidade, né? Ou seja, me mostra a sua identidade como Messias, me mostra a sua identidade como o rei que vai nos governar, né? E aí surge a pergunta, sabe, qual é a nossa identidade? O que nos identifica como filhos de Deus, né? Qual é a nossa marca? Qual é a nossa assinatura? Né? Será que são os nossos conceitos doutrinários, são as nossas vitórias em debates, discussões, sabe? Será que é a nossa capacidade de provar que nós estamos certos? Não, irmãos. Sabe, o que confirma a identidade, o que confirma se alguém é de Deus ou se não é de Deus. Sabe, se alguém vem para você com algum ensino, alguma coisa, alguma doutrina, algum conceito, né? Como é que você sabe se aquela pessoa, se aquela doutrina realmente é de Deus ou se não é? Sabe, a identidade está no fruto do Espírito. Sabe, se você vê naquela pessoa amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né, há grandes chances daquela pessoa ser de Deus. Mas se falta alguma coisa, alguma desses itens, sabe, se você não vê, sabe, se você vê como ele trata as pessoas, se você observa como ele, sabe, não trata a pessoa com benignidade, com gentileza, com amor, sabe, tem alguma coisa estranha. Sabe, se não há paz, sabe, se você vê a vida dele, não é uma vida de paz, não é uma vida de alegria, pode ter certeza, né? Essa pessoa, ela tá cheia de fermento. E normalmente o fermento, ele vem com uma capa de algo revolucionário, né? Assim, a pessoa, ela vem para você, olha só o que eu descobri aqui uma coisa que estava oculta, sabe? Né? Olha só,
descobri aqui que, o nome de Deus não é assim. Então, é sempre com uma capa de algo revolucionário, né? Quando, na verdade, é só volume vazio. Só volume vazio. Né? Então, a gente tem que entender, né, que a gente não precisa defender nossas verdades, porque as nossas verdades, elas não são conceitos, né? A nossa verdade é uma pessoa, né? Jesus, ele é a verdade. A verdade não é um conceito, uma ideia. A verdade é uma pessoa, né? E essa pessoa não precisa de defesa, né? O que precisamos é viver dentro dessa pessoa, é viver nessa pessoa, a pessoa de Jesus. Se a gente viver na pessoa de Jesus, a gente vai ter essa marca, esse selo, essa identidade, né, de filhos de Deus. E qual é a identidade? O que o mundo vai ver e vai para o mundo dizer: esse cara é de Deus ou esse cara não é de Deus, sabe? Não é se ele é crente ou não, não é isso, não é. Ele vai ver, ele tem que ver o amor, ele tem que ver a alegria, ele tem que ver a paz, tem que ver a benignidade, a bondade, a longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, sabe? O mundo vai ver se nós somos ou não de Deus, se ele vê essas coisas, né? Assim como os fariseus não viram Jesus, né? Eles não viram que Jesus era o Messias, porque eles estavam cheios de seus fermentos. Quem está cheio dos seus fermentos não vai ver nunca, não vai ver nada, né? Não se relacionavam. Exatamente. Eles não caminharam com Jesus para ver realmente quem ele era, né? Exatamente. Então, assim, sabe, irmão, a gente tem que tomar cuidado com o WhatsApp, tomar cuidado com o YouTube, tomar cuidado com as verdades que estão sendo propagadas hoje, né? Porque a maior parte é fermento, né? A verdade verdadeira, ela está nas coisas simples, né? Ela está aqui, está nessa listinha que Paulo fala aqui no final, né, aos Gálatas. Então, se a nossa vida, né, como é que a gente tem se relacionado, como é que a gente tem agido, sabe? Eu tenho visto ultimamente, sabe, acho que com essa coisa de WhatsApp as pessoas estão estão menos relacionais, né? Estão mais secas, né? Mais frias, dando respostas mais secas, mais grossas, né? E pelo menos é uma coisa que eu tenho observado. Não sei se é com todo mundo, mas, sabe, irmão, nós temos que aprender a manifestar essa identidade, sabe? Ser gentil, sabe? No gesto, no olhar, na palavra, ser amoroso, ser, né, benigno, né? E viver, sabe? Olhar para a sua vida e falar: cara, onde está a minha alegria? Sabe? Às vezes, sabe, toda vez que eu saio, eu vejo a natureza, olha, cara, sobe dentro de mim, sabe, um sentimento de gratidão, sabe, de alegria, sabe, com todos os problemas que me cercam, com problemas financeiros, questões e tudo mais, sabe, quando eu olho para o céu, eu olho para a natureza, eu sinto a alegria de Deus dentro de mim, sabe, a paz de Deus dentro de mim, sabe, irmãos? Então, é isso. Essa é a nossa identidade, essa é a marca, esse é o sinal, né, de que nós somos de Deus, é o sinal que o mundo espera de nós. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos nossa vida diante de Ti, Deus. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, produzindo em nós essa identidade, esteja, Senhor, removendo todo o fermento, Senhor, fermento do nosso orgulho, da nossa soberba, e colocando em nós, Senhor, aquilo que é essencial, que é importante. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Teu Espírito Santo possa nos fazer andar, Senhor, em Ti, Senhor, em Ti, sermos como Tu és, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.